Olá, pessoal! Nós estamos de volta para continuarmos as nossas aulas sobre o MySQL, os bancos de dados, e hoje nós iremos aprender sobre o comando insert. O insert é uma ferramenta que permite que a gente consiga adicionar novos dados às nossas tuplas, às nossas tabelas. Então, hoje nós iremos entender a sua estrutura básica e a sua sintaxe. Vamos nessa, pessoal! Bom, pessoal, então nesse momento nós iremos verificar como funciona o comando insert. O comando insert ele é como se fosse um mecanismo que nos permite inserir novos registros dentro das nossas tuplas, dentro das nossas tabelas. O comando insert ele é como se fosse uma das principais chaves, ele dá a vida para os nossos bancos de dados, porque é através desse comando que nós conseguimos inserir, adicionar informações dentro da nossa base de dados. No nosso exemplo de hoje, nós iremos dar continuidade à utilização das bases de dados que nós criamos na nossa aula anterior, onde nós criamos a nossa tabela alunos e nós tínhamos várias informações que estavam sendo inseridas. Nesse caso aqui, como eu estou mostrando para vocês na telinha, eu tenho a tabela alunos, onde eu tive a preocupação de criar a minha tabela alunos, onde eu tenho 4 atributos, o meu ID, que é a minha chave primária, o nome, a idade, o curso, e aqui embaixo, na linha 8, a partir da linha 8 a 12, eu tenho um comando insert. É um comando que nós já estávamos até utilizando, mas hoje nós iremos interpretar esse código, esse comando de uma forma mais detalhada. Nessa etapa da nossa programação, nós estamos utilizando duas palavras reservadas que são chamadas de insert e into. Elas são utilizadas para justamente informar para o banco de dados que eu estou desejando adicionar informações dentro daquelas tuplas. E aqui eu sou obrigada a informar qual a tabela que vai ser utilizada, qual a tabela que vai receber as informações. Essa sequência que eu estou falando para vocês, como nós já conversamos, ela é chamada de sintaxe. A sintaxe é a regra, é a estrutura básica que toda linguagem de programação possui. E nas linguagens de banco de dados não poderiam ser diferentes. Então, para você inserir um banco, para você inserir informações, você precisa utilizar o comando insert into, adicionar o nome da tabela e, entre parênteses, você vai adicionar a sequência de informações que você deseja que sejam inseridas na sua tabela. Por exemplo, se você tem vários atributos, mas o primeiro atributo que você quer inserir dentro da sua base de dados é o ID aluno. Então, você vai definir isso dentro desse parêntese. Olha aqui, eu estou falando que, obrigatoriamente, a primeira informação é o ID. A segunda informação, obrigatoriamente, é o nome. A terceira informação, obrigatoriamente, é a idade. E, por fim, a quarta informação é o curso. Ok? Depois que eu insiro essa sequência, eu preciso utilizar a palavra reservada chamada values, que ela vai falar o seguinte: você já definiu a tabela, você já definiu a sequência de informações, agora você vai definir os valores. E o mais interessante é que em cada linha, dentro de um parêntese, eu tenho uma informação de uma pessoa, de um aluno. Por exemplo, na linha 9, eu tenho todas as informações de uma única aluna, que é a aluna Ana. Na linha 10, eu tenho todas as informações do aluno João, e assim sucessivamente, dentro de uma base de dados. Cada linha representa, por exemplo, um aluno, um funcionário, se for uma tabela funcionário, e assim por diante. Depois disso, depois que nós inserimos essas informações, nós utilizamos um comando aqui embaixo chamado select, só para mostrar para a gente na tela.
tá? Como nós já sabemos. Mas imaginem que a gente esqueceu. Nós esquecemos de adicionar um aluno que era super importante e esse aluno não foi inserido. E agora, o que, que vai acontecer? A gente precisa modificar tudo? Nós precisamos alterar todo o nosso banco de dados? Já imaginaram isso? Não precisamos. Que bom que existem outros métodos. Então, o que, que nós iremos fazer? Vou dar um Enter e aqui eu vou chamar o comando insert into novamente. Olha aí, insert into, mais uma vez, vou falar que eu quero inserir informações dentro da tabela alunos e aqui eu vou definir nome, olha aí, vou definir nome. Depois disso, eu vou definir o atributo idade. Depois disso, eu vou definir o atributo curso. Só são essas informações que eu irei inserir. Tudo bem? Vamos ver se isso vai dar certo. Values, olha aí, values. E agora, seguindo essa padronização, eu preciso respeitar essa sequência. Então, nesse caso, eu vou inserir, por exemplo, o nome de um aluno, vou colocar aqui, Emanuel. Olha aí, o Emanuel é um aluno que tem a idade de 19 anos e faz, no caso, o curso de História. Olha aí. Vou colocar aspas simples, né? Porque senão não funciona, porque é um char, é um baixar. E olha o que, que nós iremos fazer agora. Vamos executar. Vamos aqui visualizar se realmente vai funcionar corretamente. Tudo bem? E aqui a gente percebeu que aconteceu um erro. E se você está ligadinho nas aulas, você vai perceber que esse é um erro que a gente já esperava, né? Até já se esperava esse erro. Por quê? Porque está falando o seguinte, na linha 16 eu tenho um erro, porque eu tenho um tal de ID. O ID aluno, ele não consta dentro dos valores. Por que que ele está falando desse comando ID? Então, vamos investigar o nosso código. Vamos entender o código que nós criamos. Lá no início das aulas de banco de dados, nós falamos sobre as 3 formas normais do banco de dados, onde a nossa primary key, a nossa chave primária, ela precisa ser única, toda tabela precisa ter uma chave primária, e uma das principais características da chave primária é que ela não pode ser nula, ela não pode ser vazia. E é isso que está acontecendo. A gente se lembrou de colocar o nome do aluno, nós nos lembramos de colocar a idade e o curso, mas a gente não colocou o ID aluno, que é a nossa chave primária. Então, dessa forma, nunca que o nosso banco de dados vai aceitar o cadastro desse registro. Então, o que nós precisamos fazer? Muito simples. A gente precisa inserir esse atributo. Então, eu vou chamar aqui o ID aluno. Olha aí, vou falar, olha, agora eu vou colocar essa informação do ID aluno. E eu quero que vocês observem que, para o nosso caso, fica simples a gente inserir esse ID, porque nós só temos 5 registros. Mas imaginem que o banco de dados de vocês tenha 3.000 registros. Já imaginou você, programador, fazer isso de forma manual? É praticamente inviável. É por isso que essa responsabilidade a gente passa para o código. A gente passa para o próprio banco de dados. A gente fala assim, ó, banco de dados, eu quero que você se encarregue. Faça aí, ó, um auto-incremente, né? Um auto-incremente, olha aí. Se eu coloco esse auto-incremente, automaticamente eu tiro a responsabilidade de ficar inserindo essas informações do ID e o próprio banco de dados toma de conta de tudo isso. Depois que eu fiz essas alterações, vamos ver aí como é que funciona o comando? Olha aí, nada de erros, não é? Então, vamos agora fazer um select from novamente. Vamos fazer um select asterisco from para realmente visualizar se o nosso código funcionou, se o nosso comando insert realmente funcionou de forma adequada. Agora vamos observar.
nós temos agora dois comandos select, né? Olha aí, o primeiro comando select, ele foi antes da inserção, tá, do aluno do código 5. E o segundo select já foi com a alteração. Olha que legal. Aqui eu já tenho o aluno Emanuel com a idade de 19 e com o curso de História. Agora nós temos as nossas informações atualizadas. Entendam, desse jeito nós conseguimos manipular as informações do nosso código da melhor forma possível. Tudo bem? Ok? Então, turma, tudo isso pode ser utilizado, depende de como você deseja fazer a interação e a manipulação dos nossos dados. Bom, pessoal, na nossa aula de hoje, nós aprendemos de uma forma prática como utilizar o comando insert. Lembrem-se que o comando insert, ele é o que dá a vida para o nosso banco de dados. Ele que permite que o programador ou que o usuário consiga inserir informações para serem armazenadas. E o melhor de tudo, deixar essas informações guardadas de uma forma apropriada, para que futuramente elas possam ser manipuladas com outros comandos, como o próprio select, where, entre outros que nós iremos estudar em aulas futuras. Turma, estamos finalizando mais uma aula por aqui. Então, eu peço que vocês entrem na nossa plataforma, leiam o texto de aprofundamento e respondam as questões do quiz. Respondam também a pergunta central do fórum. E não esqueçam de deixar o seu comentário na resposta de 2 outros colegas. Até a próxima, pessoal!